Tem uma coisa que a maioria das pessoas faz todos os dias sem perceber. Não é algo grave na aparência. Não é pecado óbvio. Não é algo que vai chamar a atenção de ninguém ao redor. É algo que sai pela boca de forma automática, tão natural que nem parece problema. E hoje de manhã eu preciso que você ouça isso com atenção, porque pode estar mudando mais na sua vida do que você imagina. A gente vive num mundo que normalizou certas formas de falar e certas atitudes. Certas frases que a gente repete porque ouviu a vida toda, porque todo mundo fala, porque virou hábito de linguagem tão profundo que sai antes mesmo de pensar. Mas, quando você entende o peso espiritual que elas carregam, mudam completamente de tamanho. Deixa eu dar exemplos concretos antes de entrar na oração, porque eu quero que você entenda o que estou falando. Você já disse: a minha vida é um caos. Já disse: eu nunca consigo nada. Já falou: a minha família é desestruturada. Já declarou: eu sou ansioso, eu sou depressivo, eu sou azarado. Já disse: isso nunca vai mudar. Já acordou e falou: que dia horrível vai ser esse. Parece inofensivo. Parece só desabafo. Parece honestidade sobre a realidade. Mas não é só isso. Provérbios 18:21 diz algo que a maioria das pessoas conhece, mas pouquíssimas levam a sério de verdade. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Morte e vida. Não exagero e subestimação. Não positivo e negativo em escala pequena. Morte e vida. O mesmo instrumento que louva, amaldiçoa. O mesmo instrumento que declara fé, declara derrota. E você come o fruto do que planta com a boca. Isso não significa que você precisa fingir que está tudo bem quando não está. Não significa que você não pode ser honesto sobre o que está difícil. Significa que existe uma diferença enorme entre descrever uma situação e declarar uma identidade. Posso dizer: estou passando por um momento financeiro difícil, sem dizer sou pobre e sempre vou ser. Posso dizer essa semana foi pesada, sem dizer minha vida é uma tragédia. A situação pode ser temporária. A declaração molda o que permanece. E essa distinção muda tudo. Antes de começar a oração, deixe um comentário aqui embaixo com uma declaração nova. Em vez do que você costuma falar sobre si mesmo no automático, escreve o oposto. Se você sempre diz não tenho sorte, escreve estou sob a graça de Deus. Se você sempre diz ninguém me valoriza, escreve sou amado e tenho valor. Faz isso agora, porque a transformação começa com a primeira declaração diferente. Fecha os olhos. Respira. Coloca a mão no peito e sente o coração batendo. Isso é Deus sustentando você agora mesmo, sem que você precise fazer nada para merecer. Esse coração está batendo pela graça dele. E essa mesma graça está disponível para cada área da sua vida que você aprendeu a falar mal. Pai, eu venho até o Senhor nessa manhã com a boca. Com o instrumento que o Senhor criou para declarar a tua glória e que a vida foi ensinando a usar de formas que não te glorificam, que não edificam, que abrem espaço para o que não deveria entrar. Senhor, eu peço misericórdia sobre cada palavra dita sem pensar. Cada declaração negativa sobre a própria vida, sobre a família, sobre o futuro. Cada vez que a boca falou antes da fé. Que o Senhor faça uma limpeza, Pai. Não de condenação, mas de restauração. Que o Senhor desfaça o que foi plantado por palavras erradas. Que o Senhor arranque pela raiz as declarações de derrota que foram repetidas por tanto tempo que pareciam verdade. E que o Senhor plante no lugar disso a tua palavra, a tua verdade sobre essa pessoa. O que o Senhor realmente pensa sobre ela, que é completamente diferente do que ela tem dito sobre si mesma. Que o Senhor guarde a boca dela hoje, Pai. Como está escrito no Salmo 1:4-1:3, que o Senhor ponha guarda sua boca e vigie os lábios dela. Que antes de qualquer palavra sair, haja uma pausa. Um momento de consciência. Uma filtragem pelo Espírito Santo. E que o que sair seja vida. Seja fé. Seja verdade. Tem um mecanismo que a gente raramente percebe funcionando. Quando você repete uma frase com frequência suficiente, o cérebro começa a tratá-la como verdade estabelecida. Não pergunta mais se é real. Apenas age como se fosse. E aí o comportamento se alinha com a crença, e a crença se confirma pelo comportamento, e você fica preso num ciclo que parece realidade, mas que na verdade é uma narrativa que você mesmo construiu com palavras repetidas. A neurociência chama isso de caminho neural. A Bíblia chama de fruto da boca. E os dois estão descrevendo a mesma coisa por ângulos diferentes. O que você fala com frequência suficiente se torna o que você acredita. E o que você acredita determina o que você vê como possível.
E o que você vê como possível determina o que você persegue. E o que você persegue determina o que você colhe. Começa pela boca. E aqui entra o que pouquíssima gente fala dentro do contexto cristão sobre esse assunto. Não é só sobre falar positivo no sentido de autoajuda. É sobre alinhamento. Alinhamento entre o que você declara e o que a palavra de Deus diz sobre você. Porque a palavra de Deus não é opinião. É decreto. E quando você fala em alinhamento com o decreto de Deus, você não está sendo otimista sem fundamento. Você está sendo profético. Você está declarando o que já existe no plano espiritual antes de existir no plano físico. Isso é o que Abraão fez quando Deus o chamou de pai de muitas nações antes de ter nenhum filho. Ele andou anos sendo chamado por um nome que ainda não era realidade visível. E a Escritura diz que ele creu em Deus que dá vida aos mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Isso é o modelo. Falar o que ainda não se vê como se já fosse, não por ilusão, mas por fé no Deus que prometeu. Comenta aqui uma promessa bíblica que você vai começar a declarar sobre a sua vida. Pode ser sobre saúde, sobre família, sobre finanças, sobre paz. Alguma coisa que você encontrou na Bíblia e que você quer que se torne real. Declara aqui. Porque declaração pública tem peso. Quando você escreve, você se compromete de um jeito diferente. Pai, que o Senhor abra os olhos dessa pessoa para o que ela tem declarado. Que o Senhor traga à consciência as frases que saem no automático e que ela nunca parou para analisar. As reclamações habituais que viraram mantra involuntário. As afirmações negativas sobre o próprio caráter, sobre a própria capacidade, sobre o próprio valor. As profecias de fracasso que ela faz sobre o futuro sem perceber que está profetizando. Que o Senhor ilumine isso, Pai. Não para condenar, para liberar. Porque quando você vê o padrão, você pode quebrá-lo. Quando está escondido no automático, ele opera sem resistência. Senhor, que o Senhor transforme a linguagem interior dela também. Porque tem uma voz que fala o tempo todo dentro da mente que ninguém ouve além dela. E às vezes essa voz é mais dura, mais cruel, mais impiedosa do que qualquer coisa que alguém de fora já disse. Que o Senhor entre nessa voz interior e a transforme. Que o Senhor substitua a voz da acusação pela voz da tua graça. A voz que diz, você nunca vai conseguir, pela voz que diz, eu te fortaleço em Cristo. A voz que diz, você é o problema, pela voz que diz, você é minha obra-prima, criado em Cristo Jesus para boas obras. Que a voz interior dela comece a soar como a tua voz, Pai. Que a forma como ela fala consigo mesma reflita o amor com que o Senhor a vê. Porque o Senhor não fala com os filhos com crueldade. O Senhor convence, corrige, orienta, mas com amor, com paciência, com esperança no potencial que o Senhor mesmo colocou ali. Que ela aprenda a falar consigo mesma assim, Senhor. Que essa seja uma das maiores transformações dessa temporada. Não externa, interna, na linguagem do coração. Existe uma porta que a gente abre com as palavras que a maioria das pessoas não associa a nada espiritual. É a porta da identidade. Quando você fala eu sou ansioso em vez de estou passando por ansiedade, você faz algo muito específico. Você transforma um estado temporário em identidade permanente. Você deixa de ser uma pessoa que está experimentando algo e passa a ser definido por aquilo que está experimentando. E isso importa espiritualmente porque a sua identidade em Cristo é sagrada. E o inimigo sabe que se conseguir contaminar como você se vê, contamina como você age, como você decide, como você persevera. Então ele trabalha pela linguagem. Lentamente. Vai sugerindo identificações. Vai normalizando rótulos. Vai fazendo você se apresentar pelos seus problemas em vez de pela sua posição em Cristo. E antes de perceber, você não é mais filho de Deus que está enfrentando uma batalha. Você é a batalha. Você é o problema. Você é a dificuldade. E quando você acredita nisso, você para de lutar contra como se fosse externo e começa a proteger como se fosse parte de você. A cura começa quando você muda a frase. Não sou ansioso. Estou passando por ansiedade, e Deus está me curando. Não sou fracassado. Passei por fracassos, e Deus está me restaurando. Não sou abandonado. Fui abandonado por pessoas, mas nunca pelo Pai. Não sou sem saída. Estou num momento difícil, e Deus está abrindo caminho. A identidade verdadeira está fixada. Você é filho de Deus. Amado. Escolhido. Chamado. Com propósito. Herdeiro. Essa é a identidade que não muda com a circunstância. Essa é a que você precisa falar sobre si mesmo quando a situação tentar te convencer do contrário. Escreve aqui, eu sou filho de Deus.
Essa é a minha identidade verdadeira. Escreve isso. E leia de novo depois de escrever. Porque às vezes a gente escreve sem absorver. Lê de novo. Devagar. Pai, que o Senhor cele a identidade dessa pessoa em Cristo hoje. Que o Senhor faça isso ser mais real, mais vivo, mais presente do que qualquer rótulo que ela recebeu ao longo da vida. Rótulos de família, de escola, de relacionamentos, de fracassos, de situações que definiram como ela se vê, mas que não têm nenhum poder sobre o que o Senhor diz que ela é. Que o Senhor desfaça esses rótulos. Pai, um por um, se necessário. Que o Senhor chegue nas camadas mais profundas onde a identidade ferida se esconde e traga cura. Que o Senhor fale sobre ela de um jeito que chegue no lugar onde a dor está. Que o Senhor chame ela pelo nome verdadeiro, o nome que o Senhor conhece, não o nome que o mundo deu. Senhor, que o Senhor cuide especialmente de quem foi marcado por palavras de outras pessoas. Palavras de pai, de mãe, de cônjuge, de alguém em quem confiava. Palavras que foram ditas no momento de raiva ou de descuido, mas que ficaram. Que cresceram. Que se tornaram voz interior. Que o Senhor arranque essas palavras pela raiz. Que o Senhor cubra com a tua palavra o lugar onde essas palavras foram plantadas. Que o Senhor cure a ferida que ficou e plante verdade no lugar onde havia mentira. Porque o Senhor é o Deus que redime. Não só pecados. Histórias. Narrativas. Identidades distorcidas. O Senhor reescreve. E a caneta que o Senhor usa é o amor. Agora vou falar de algo que pode ser desconfortável. Tem palavras que a gente fala sobre outras pessoas que também abrem portas que não deveriam ser abertas. E não estou falando de xingamento óbvio ou maldição declarada. Estou falando de algo mais sutil e por isso mais perigoso. A murmuração. A reclamação constante sobre as pessoas ao redor. O cônjuge que não presta. O chefe que é impossível. Os filhos que não ouvem. A família que não muda. Os amigos que decepcionam. E a gente vai falando, vai contando, vai repetindo para as pessoas, vai ruminando internamente. Não por mal, por desabafo, por cansaço, por frustração legítima. Mas o que acontece espiritualmente quando você passa horas focando com palavras no que não presta nos outros é que você vai calibrando a sua percepção para enxergar exatamente isso. E vai calibrando a relação para operar exatamente nesse nível. O que você fala sobre uma pessoa cria uma moldura pela qual você vai enxergar todas as ações dela. E essa moldura distorce. Faz você interpretar o neutro como negativo, o esquecimento como descaso, o silêncio como rejeição. E a relação vai enfraquecendo não só pelo que acontece nela, mas pelo que você fala sobre ela. Isso não significa que você não pode ser honesto sobre dificuldades relacionais. Significa que existe diferença entre buscar ajuda, conselho, cura para uma relação, e simplesmente cultivar narrativas negativas sobre quem você ama. Comenta aqui: Senhor, guarda minha boca sobre as pessoas que amo. Porque às vezes a oração mais necessária não é pedir algo, é pedir guarda sobre o que você vai falar. Pai, eu oro pelos relacionamentos da pessoa que está aqui. Pelo casamento, se ela é casada. Pelas relações com os filhos. Com os pais. Com os amigos. Com os colegas. Que o Senhor cuide dessas relações também pelo que ela fala sobre elas. Que o Senhor ajude ela a ver as pessoas com os olhos do Senhor. Pai, não ignorando as falhas. Não fingindo que não há problemas. Mas vendo além. Vendo o que o Senhor está fazendo naquela pessoa também. Vendo o potencial que o Senhor colocou ali. Vendo a história que o Senhor está escrevendo na vida dela também. Que o Senhor dê palavras de vida para ela falar sobre quem ama. Pai, que em vez de sempre elencar o que está errado, ela consiga também nomear o que está certo. O que está crescendo. O que o Senhor está fazendo. Porque o que você nomeia, você alimenta. E as relações precisam ser alimentadas com o que é bom, mesmo que o que é difícil também exista. Que o Senhor restaure o que foi machucado por palavras dentro dos relacionamentos dela. Pai. Palavras ditas no calor da briga. No momento de cansaço. Na hora em que o controle escorregou. Que o Senhor cubra com misericórdia. Que o Senhor abra oportunidade de reparação onde for necessário. E que o Senhor dê humildade para ela fazer isso quando o Senhor indicar a hora. Senhor, que os relacionamentos dessa pessoa sejam marcados pela graça que o Senhor tem com ela. Que ela trate com as pessoas com a mesma paciência com que o Senhor a trata. Porque ninguém de nós mereceu a paciência de Deus, e mesmo assim ela é nova a cada manhã. Tem um aspecto da confissão cristã que a tradição evangélica às vezes deixa para trás, mas que é profundamente bíblico. A confissão positiva,
A declaração de fé. Não como fórmula mágica. Não como se as palavras em si tivessem poder independente de Deus. Mas como ato de alinhamento. Como posicionamento. Como eu coloco a minha boca do lado do que Deus prometeu em vez do lado do que o medo grita. Hebreus 10:23 diz para segurarmos firmes a confissão da esperança, porque fiel é o que prometeu. A confissão da esperança. Tem uma confissão que é de esperança e uma que não é. E a instrução é clara: segure firme a de esperança. Mesmo quando é difícil. Mesmo quando a realidade visível diz o contrário. Mesmo quando você está cansado de confiar e parece que nada muda. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Isaías 55:11 diz isso com uma clareza que não deixa margem. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas realizará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra de Deus tem destino, tem missão. E quando você a declara, você está enviando algo que vai cumprir propósito. Então declarar não é ilusão. É cooperação com o que Deus já disse. Declara agora junto comigo. A palavra de Deus é viva e eficaz na minha vida. O que o Senhor prometeu, Ele cumpre. Sou amado com amor eterno. Tenho futuro e esperança. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sou mais que vencedor por meio de aquele que me amou. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Comenta aqui: a palavra de Deus é fiel na minha vida. Porque você acredita nisso. Mesmo que hoje seja difícil de sentir. Você acredita. Pai, que cada declaração feita aqui nessa manhã seja como semente caindo em terra boa. Que o Senhor cuide do crescimento. Que o Senhor regue com a tua presença. Que o Senhor proteja do que tenta sufocar antes de frutificar. E que em tempo certo, o Senhor traga a colheita. Que o Senhor fortaleça a fé dessa pessoa, Pai. Porque às vezes a fé precisa de fortalecimento. Não é fraqueza precisar de fortalecimento. É honestidade. O próprio apóstolo pediu ao Senhor que aumentasse a fé deles. Que o Senhor aumente a fé dela hoje. Que o Senhor confirme com sinais, com situações, com encontros, com a tua palavra chegando de formas inesperadas, que o Senhor está ali e que o Senhor está ouvindo. Que o Senhor surpreenda ela essa semana, Pai, num jeito que ela vai reconhecer como Senhor, não como coincidência, como tua mão, como tua resposta, como tua forma de dizer: eu ouvi, eu vi, eu estou agindo, você chegou até aqui. E isso não é coincidência. Podia ter fechado o vídeo, podia ter pausado, podia ter deixado pro depois, mas ficou. E o Espírito Santo não desperdiça esse tipo de momento. Algo foi plantado nessa manhã. Talvez você não consiga quantificar ainda. Talvez a mudança não seja visível hoje. Mas foi plantado. E o Senhor cuida do que Ele planta. Agora eu quero que você faça uma coisa diferente antes de fechar. Pensa em uma área da sua vida onde a sua boca tem falado derrota. Uma área onde o vocabulário automático é negativo, pesado, sem esperança. Pode ser a saúde, a situação financeira, um relacionamento, a sua autoestima, o futuro profissional, qualquer área. Agora pensa numa declaração diferente para essa área. Não mentira, não fingimento, mas um decreto de fé baseado no que Deus diz. E vai falar essa declaração todo dia por uma semana. Não porque as palavras são mágicas, mas porque você está treinando a sua boca a se alinhar com o que Deus pensa. E isso transforma o que você vê como possível. E o que você vê como possível transforma o que você persegue. E o que você persegue muda a sua vida. Começa com uma semana. Só uma semana. E volta aqui para contar o que aconteceu. Comenta aqui qual é a área e qual é a declaração nova. Não precisa ser longa. Uma frase já é suficiente. Mas escreve. Porque escrever é comprometimento. É tornar real o que estava só na intenção. Pai, que o Senhor seja glorificado em cada boca que abrimos nessa manhã. Que o Senhor use a linguagem dessa pessoa como instrumento de vida daqui para frente. Que cada palavra que ela falar sobre si mesma, sobre os outros, sobre o futuro, seja palavras que constroem, que abrem, que declaram o reino. Que o Senhor guarde a boca dela nos momentos de pressão, Pai. Porque é quando a pressão vem que a boca fala o que está no coração. Que o Senhor trabalhe tanto no coração dela que o que sair nos momentos difíceis ainda seja fé. Ainda seja graça. Ainda seja verdade. Que o Senhor cure a história de palavras que foram ditas sobre ela e que ficaram. Que o Senhor cure a história de palavras que ela disse e que se arrependeu.
Que o Senhor faça uma obra completa nessa área. Língua, coração, identidade, relações. Que o Senhor chegue em tudo. Obrigado, Pai, por essa manhã, por essa palavra, por cada pessoa que ficou até o final. O Senhor conhece cada uma delas pelo nome. O Senhor sabe o que trouxe cada uma aqui. E o Senhor vai honrar a busca. Porque o Senhor prometeu que quem o busca o encontra. E todo mundo que ficou aqui até agora estava buscando. Então o Senhor vai ser encontrado. Com gratidão. Com fé. Com a boca cheia de declarações que edificam e não derrubam. Em nome de Jesus. Amém. Se esse conteúdo abriu seus olhos para algo hoje, deixe o seu like agora. Compartilha com alguém que você sabe que tem lutado com o que a boca fala. Às vezes a pessoa precisa ouvir isso, mas não sabe que precisa. E o Senhor pode estar te usando para levar até ela. Se inscreve no canal para receber as orações da manhã toda semana. A gente se encontra na próxima. Cuida da sua boca. E cuida de você.